Oi, oi, oi! Chegando para mais um dedinho de prosa. Seja uma prosa um tanto aproveitosa, né? Seja muito blá, 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 né? Não fica bem, né, para uma senhora de 75 anos ficar falando, né? Coisas bobas aqui, na verdade. Então a gente tem que falar coisas, né? Que tenham substância, né? Que tenham assim, só que não, né? A gente precisa brincar um pouco, a gente precisa levar a vida um pouco na maciota, né? Senão fica muito uma véia chata, ranzinza, também não é legal, né? Eu acho. Mas a vida não é feita de achismos, né? A vida é feita de real, de realidade, de papum, né? Então vamos que vamos. Então vamos aos nossos agradecimentos a todos vocês, meus queridos, minhas queridas, que passam assim, dedicam, né, os seus minutinhos comentando, elogiando geralmente, falando, concordando, né? Aqui com o nosso conteúdo. E gratidão ao Pai Eterno, Pai das Luzes, onde não há sombra, nenhuma variação, desde que o mundo é mundo, não é verdade? Então é isso. Então, dando a sequência no meu último vídeo sobre o que o irmão perguntou sobre o que eu achava, né, dos evangelhos, né? Qual seria a minha opinião sobre os evangelhos, né? Então, eu falei sobre o centurião de Cafarnaum, eu falei do bom samaritano, falei do ladrão na cruz, falei de Paulo, né? De perseguidor passou a ser perseguido, e eu esqueci, tá, meu querido irmão, do endemoniado de Gadareno, né? Marcos 5. Tá até aqui, ó, tá até aqui na minha frente. Mas eu não vou ler, é muito grande, né? É uma passagem bastante conhecida. O endemoniado de Gadareno também, na mesma linhagem que eu quero passar, veja, não quero que fique claro que não é contra a religião, é contra, sim, a religiosidade, o fanatismo, a doutrina do medo, né? Que vocês já conhecem. Porque se você não vier, porque se você deixar, porque se não vier mais e porque, né? Só faltam, né? Então eu estava lendo, aí eu falei, eu esqueci de falar sobre o endemoniado de Gadareno, né? Então vocês veem que antes, né, do Senhor chegar nesse lugar, né, em Gandara, né, ele teve o problema do barco. Lembra que o mestre estava dormindo e o mar ficou revolto, né, e quase, né, que eles ficaram morrendo de medo. Então, antes dessa passagem, tem a passagem, né, da apazigua, Jesus apazigua a tempestade, então ele estava indo, né? Não se sabe, não fica claro se ele realmente estava indo para fazer esta missão, né? Ou se ele estava realmente, né, passando por ali, fazendo aqueles milagres, né? Então, esses quatro que eu falei,
o que eu quero dizer é o seguinte, mais o gadareno, é que eles não frequentavam igreja, não estavam, nunca seguiram, né, religião nenhuma, não seguiam a Jesus, né, ouviam falar, né, ouviam falar. Então, essa passagem também, ela é linda, maravilhosa. Porque esse gadareno, né, ele era um endemoniado que tinha mais de 2.000 demônios, né, que foi o que foi depois transferido para os porcos. Ele estava lá no cemitério, vivia ali, né, nu, dia e noite. Ele aprontava, né? Aprontava, por certo, né? Você já pensou uma pessoa nesse estado? A gente às vezes conhece num bairro onde mora pessoas assim truculentas, né? Diz que ele era uma pessoa tão, imagina, uma legião que ele tinha, não tinha cadeia que o prendesse, não tinha correntes, ele arrebentava, ele fazia, não tinha força que o detinha, né? E ele estava ali na dele, tranquilo, e eis que se aproximou, né? Ia se aproximando Jesus. E ele chegou-se e disse: O que tenho a ver contigo? Veja, o que eu tenho a ver contigo? Tipo assim, né? Eu não te chamei aqui, eu não, né? Mas ele temeu, né? Ele temeu. E aconteceu tudo aquilo. O Senhor perguntou para ele qual o seu nome. E ele disse: Meu nome é Legião. Então os demônios, né? Mais ou menos isso. Gente, eu não sou pregadora, né? Eu tô conversando com vocês como eu sempre falo, né? Na minha sala, na tua sala, né? Eu estou conversando. E ele, o que eu tenho a ver contigo? E eles não queriam sair, né? Eles não queriam sair. Porque o que a gente sabe sobre isso, e é uma história muito complicada, né? Aí a gente vai entrar numa outra, né? Numa outra esfera, que realmente os demônios, uns não acreditam, outros acreditam, né? Eles realmente, né? Os encostos, né? Já viram falar, eles precisam de um corpo, né? Para se manifestar. E imagina, tinha uma legião naquele homem. E ele aprontava tudo isso, então devia ser um horror ali, né? Quando ele passava nu, imagina, um homem nu pela cidade com aquela força descomunal, né? Não tinha medo de nada. Coitado, dia e noite, só sabiam que ele dormia e que a casa dele era ali no cemitério. Então veja, somando a esses outros que eu contei, Jesus também foi de encontro ao gadareno. E no final ele pergunta, né? Aí teve, né? Todo aquela expulsou. Eles pediram para entrar nos porcos e foram 2.000 porcos e caíram no abismo, né? E imagina, né? O dono dos porcos, né? Não deve ter gostado nem um pouquinho, né? Então ele perguntou e ele queria seguir Jesus. Depois, né? Que ele ficou livre daquilo, né? A pessoa se transforma, a pessoa ficou leve, ficou assim maravilhada, né? Ela pôde ser ela mesma e ele queria também seguir Jesus. E o que Jesus disse? Não, vai para a sua casa e conte para os seus o que você recebeu do Senhor. Correto? Então, em todas essas passagens, né, que eu mencionei no outro vídeo, as pessoas que conseguiram, né,
que foram exaltadas, que foram encontradas, que conseguiram uma libertação, que conseguiram um milagre, Jesus foi de encontro a eles. Deu para entender? Então, essa história de que, né, se você se afastar da religião, se você, sabe, não bater cartão, se você isso, se você aquilo, é lorota, é lorota. Realmente é lorota. Então, quantas vezes vocês não ouviram essa passagem, né, principalmente você, né, meu querido irmão, 40 anos de caminho, quantas e quantas vezes você não ouviu essa passagem? Quantas e quantas vezes você não ouviu a passagem do Setorion? Quantas vezes você não ouviu a passagem do caminho de Damasco? Quantas e quantas vezes você não ouviu a história do ladrão na cruz? Ou seja, o Evangelho já foi mais que pregado, né, para nós. Qualquer igrejinha que você for de bairro, de cadeirinha de plástico, prega esses trechos, né? Só que depois, né, eles vêm com aquela lá. E veja, ele disse, eu quero ir, ele queria ir com o Senhor. E o Senhor disse, não, vai para a tua casa, ou seja, para sua família, para os seus filhos, por certo, para sua esposa, para os seus parentes, e só conta. Ali, vocês já viram que aquele pequeno povo, né, dos parentes e da família dele, só do fato dele chegar liberto, né, transformado, sendo uma outra pessoa, todas aquelas pessoas já viram, já reconheceram o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, naquele tempo já existia, sim, as igrejas, as comunidades, né? Já existiam os lugares onde se pregava, as sinagogas e por aí vai. Mas ele não quis estardalhaço. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ele, o Senhor, ele não quis estardalhaço, ele não quis promoção. Ele podia pegar o gadareno, ele estava indo, né? Estava indo. Depois tem depois também aqui, ó, outros milagres que também, ó, a filha de Jairo, ele também do fluxo de sangue, e depois tem, ó, retira-se para Nazaré, e ele vai pelo caminho e ele vai fazendo milagres, né? Então, deu para captar essa mensagem? Se o Senhor Jesus gostasse de palco, de púlpito, né, de propaganda, ele dizia assim, não, vem mesmo comigo. Você já pensou? Que cartão de referência não seria, né? Ele estava no barco, ele estava fazendo aquela campanha, né, de libertação. Vocês já pensaram? Um homem endemoniado que provavelmente era um horror naquela cidade, seria para ele assim, né? Olha quem está com ele. Mas ele não quis estardalhaço, não quis isso, não quis aquilo. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar exatamente nisso. Basta alguém receber um milagre, basta alguém ser transformado, né? Eu creio na libertação das drogas, dos vícios, da prostituição, da pessoa se transformar, né? Creio piamente, né? Ver aquela transformação. Então, o que está acontecendo hoje na nossa sociedade, principalmente nas igrejas?
principalmente nas igrejas, as da cadeirinha de plástico e as que ficam, né, ministério de não sei o que, ministério de não sei o que lá. Basta uma pessoa alcançar uma graça, sair de uma prisão, sair de tantos anos de se drogar, uma mulher que também se transformar, pronto, ela já está apta a sair pregando. E é por isso, né, que tá essa leva de igrejas, essa leva, pode ver, a concorrência tá pior que bar. Antes você andava na rua, era um bar aqui, outro bar ali, um bar em frente do outro. Hoje é as igrejas, né? Então, era sobre isso, meu querido, né? Meu querido irmão José. Eu estou falando mais essa vez aqui sobre os evangelhos, daquilo que eu entendi, né? A pessoa não precisa de fazer estardalhaço. Olha como eu sou santo, olha como eu estou mudado, olha como eu sou isso, olha como eu sou aquilo. Na minha cabeça, Jesus abominava estes. Não fala na palavra o porquê que o Senhor foi e libertou este homem. Eu tenho para mim que o Senhor libertou este homem por causa do terror que ele causava naquela comunidade que ele morava, na sua família, na sua parentela. Ele é um Deus justo, de justiça. Aquele homem estava fazendo da vida de todos que o cercavam, daquela comunidade, daquele lugar, um verdadeiro inferno. E não tinha jeito que dê jeito. Então, o que aconteceu? Ele veio com seu poder e deu a libertação para o endemoniado de Gadarém. Simples assim. E o que nós vemos nas igrejas? Principalmente na nossa a hora dos testemunhos, cada testemunho fantástico, que aquela pessoa já conta em tudo quanto é igreja que ela vai, ela adora contar aquilo, muitas vezes nem foi daquele jeito, né, porque quem conta um conto aumenta um ponto, né, e ela, veja bem, eu não estou contra a pessoa contar o milagre, a bênção, o que ela recebeu. Muitas das vezes a pessoa se torna mais espetaculosa, o centro, né, do milagre. Olha, eu consegui. Eu não sei se está dando para entender. Ela não está nem louvando, ela não está nem glorificando, ela está falando dela. Demora o tempo todo para contar, porque só ela recebe, porque isso e porque aquilo. Estardalhaço. E isso causa problemas nas instituições, sabiam? Porque a pessoa que está ali quieta, a pessoa que está ali no cantinho dela, sossegada, ela começa a questionar, né? Nossa, conseguiu isso? Nossa, conseguiu aquilo e eu, olha, estou em tormentos, a minha vida está assim, a minha vida está assado. Na minha cabeça, isso não edifica a comunidade. Pelo estardalhaço que a pessoa faz. Tipo assim, eu alcancei, eu sou eu. E vocês conhecem, né, os costumeiros, né? Teve um ensinamento, né, que tem gente que fazia, né, toda igreja que eu for, ir pela primeira vez, eu prometo que eu vou contar esse testemunho, e aquilo já estava, né,
Todo mundo já sabia decora e salteado aquele testemunho daquela pessoa. Ela estava glorificando quem? Ela estava glorificando o ego dela. Né? Geralmente uma igreja lotada num sábado, num domingo, lá ia ela, lá ia ele, né? Contar, pegar uns 10, 15 minutos, né, do tempo para se exaltar a si mesmo. Então é por aí que eu entendo o evangelho. Ele não quis, veja o principal ponto que eu quero deixar, que já está, pensei que ia dar só 15 minutinhos o papo e agora já está extrapolando. Veja o que eu quero deixar. Ele, o Senhor, poderia levar o endemoniado de Gadareno com ele para baixo e para cima, tipo assim, um troféu. Olha o meu poder, olha o que eu fiz. Não. Ele disse: vai para sua casa. Para ele já deu. Libertando a intenção realmente era a libertação. A libertação talvez foi para a família, as pessoas que o cercavam. Deu para entender? É por aí, tá bom? Tinha esquecido e agora fiz mais esse capítulo. O mistério da palavra de Deus. O Senhor foi de encontro de todos esses que eu mencionei no vídeo passado e neste vídeo de hoje. Tá bom? Orar e vigiar em todo o tempo. Não precisa ficar suplicando direto e reto. Ele sabe a nossa necessidade no tempo certo. Não por merecimento, mas por justiça. Ele vem e faz a libertação. Ficou claro? Fui.